Olá, está começando agora mais uma edição do seu programa Opinião. O nosso assunto de hoje são os 20 anos de instalação do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo. Nossa convidada é a presidente do TRT no Espírito Santo, a desembargadora Cláudia Cardoso de Souza. Muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agora, doutora Cláudia, são 20 anos de trabalho no Espírito Santo. Dá para fazer um balanço da atuação do tribunal? Olha, eu acho que nesses últimos 20 anos o tribunal cumpriu muito bem o seu papel. Nós temos tido muitos processos julgados, a meta 1 que foi implantada pelo CNJ para o ano de 2010, nós cumprimos ela integralmente, ou seja, nós julgamos mais processos do que recebemos no mesmo ano, reduzindo assim o estoque de processos que existe na Justiça do Trabalho, e por isso nós estamos tão entusiasmados com isso que nós resolvemos nesse ano de 2011 fazer um mutirão maior ainda do que nós já fazemos de tentativa de conciliação no mês de maio, em comemoração também ao mês do trabalhador. Agora, a conciliação, ela já é prevista na lei, ou seja, o tribunal tem que fazer pelo menos 2 conciliações em cada processo? É verdade. Nós, na Justiça do Trabalho, já temos na nossa essência, na nossa estrutura, essa tentativa de conciliação. Todo processo que é ajuizado na Justiça do Trabalho, há pelo menos dois momentos de tentativa de conciliação. Logo no início do processo, na audiência, e depois, ao final, antes do julgamento pelo juiz. Há essa tentativa de conciliação. Mas, a despeito disso, além dessas propostas que são sempre feitas pelo juiz em audiência, nós estamos também engajados nesse movimento que é capitaneado pelo CNJ desde 2006 e participamos ativamente dessas semanas de conciliações que são propostas pelo CNJ. Nós acreditamos que a conciliação é uma solução muito boa para todos, para o trabalhador, para o empregador, para a sociedade de um modo geral, para o Estado, porque os processos são resolvidos de forma mais rápida, né? O trabalhador tem uma resposta mais rápida e as partes geralmente ficam mais satisfeitas com uma decisão que é encontrada por eles próprios do que por uma decisão que é imposta pelo judiciário. Em 2010, qual foi o resultado obtido pelo tribunal com esse trabalho de conciliação? Nós tivemos um ótimo resultado. Nós recebemos cerca de 30 mil processos no ano e julgamos 31 mil processos, sendo que desse número, cerca de 30% foram processos resolvidos por conciliação. Para você também ter uma outra ideia de número, apenas em uma semana, que foi uma semana de Semana da Conciliação proposta pelo CNJ, nós fizemos 900 e poucas audiências numa semana e dessas 900 e poucas audiências com o objetivo de se tentar a conciliação, cerca de 50% resultou em acordo. Já houve uma mudança de comportamento? O tribunal fala em uma cultura de paz. Esses processos resolvidos através de conciliação, o trabalhador tem que voltar caso não haja o cumprimento por parte do empregador do acordo que foi firmado? Na verdade, o acordo ele vai ser a própria decisão. No processo, se for antes da sentença, vai ser a própria decisão aquele acordo. E aí, evidentemente, se esse acordo não for cumprido, ele vai ter que depois entrar para ser executado, como uma sentença. Mas o que eu estava falando para você antes é que, geralmente, os acordos eles são cumpridos com mais facilidade, porque as partes é que encontram a solução. Daí porque é aquela que nós estávamos conversando antes sobre a questão de incentivar a cultura da paz. No momento em que as pessoas vão se acostumando com essa cultura deles próprios encontrarem as soluções dos seus problemas, mais facilmente se cumprem essas decisões. Então, o descumprimento de uma decisão que é fruto de um acordo, ele é menor. Ele é menor do que o descumprimento de uma sentença judicial. Daí porque nós acreditamos que isso seja realmente muito bom para modificar essa cultura, para incentivar essa cultura da paz mesmo, na sociedade como um todo. A senhora disse que otimiza o trabalho da justiça.
quanto tempo demora o trâmite de um processo depois que ele dá entrada de um processo trabalhista? Olha, nosso judiciário, o nosso tribunal é um tribunal muito célere. Via de regra, o ajuizamento da ação ocorre e 1 mês, 40 dias, nós já temos uma sentença de primeiro grau. Mas não é possível generalizar, porque vários são os processos. Se nós precisarmos de uma perícia médica, por exemplo, certamente isso não vai acontecer em 30 dias. Né? Então, nós temos que ver mais ou menos a média. Num processo que não haja necessidade de perícia, que a prova seja somente testemunhal, o processo gira em torno de 30, 40 dias para se ter uma sentença de primeiro grau. Mas, evidentemente, que a parte inconformada com aquela decisão, ela pode recorrer. Existe o sistema de recursos, aí ela pode recorrer ao tribunal. No tribunal, o processo pode ficar entre o período, do momento em que ele chega até o momento em que ele volta ao primeiro grau ou então vai para o TST, em torno de 6 meses, 8 meses, um processo no tribunal. E até ele transitar em julgado. O que é transitar em julgado? Transitar em julgado é quando não existe mais possibilidade de nenhum recurso. E aí nós falamos que o processo transitou em julgado e aí vai se iniciar um novo processo caso a parte contrária, a parte que foi condenada, não cumpra espontaneamente a decisão. A senhora acredita que as pessoas têm uma visão equivocada de que os processos demoram no âmbito do judiciário porque elas não têm conhecimento que são 3 esferas onde esse processo tramita? Eu acho que realmente existe esse entendimento. Por desconhecimento, as partes não sabem que o juiz está adstrito a seguir aquela regra que determina a possibilidade de processo, de recursos. Isso é uma decorrência de um princípio que é acolhido na nossa Constituição Federal, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, por conta desses princípios que tem na Constituição, existe uma série de recursos e que o juiz é obrigado a dar seguimento a eles, né? Ainda que a decisão, o juiz entenda que a decisão aquela é a melhor, ainda que a jurisprudência entenda, a jurisprudência predominante seja naquele sentido, havendo a interposição de recurso, o juiz é obrigado a dar seguimento àquele recurso. A senhora disse que o tribunal possui 24 varas no Espírito Santo, são 14 em capitais e 10 no interior. Em todas elas, a resolutividade do trabalho é o mesmo? A gente está num padrão de excelência aqui no Estado? Eu acredito que sim. Nosso tribunal é um tribunal, inclusive, em 2010, nós recebemos, inclusive, um certificado do CNJ, exatamente por estarmos dentre os tribunais que tiveram um bom desempenho no cumprimento das metas de 2010. Quer dizer, em vários itens... Isso é um esforço de todas as varas, né? Se não fosse o esforço de todas as varas, nós não teríamos, de todos os juízes, de todos os servidores, de cada uma das varas e do próprio tribunal, nós não teríamos conseguido esse desempenho se não fosse um esforço de todos. Essas metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça foram para otimizar mesmo e dar mais celeridade no trâmite dos processos. A senhora citou, inclusive, que a meta prioritária, que era julgar mais processos do que os recebidos. Aqui no Espírito Santo, o resultado foi surpreendente, né? Foi mais de 100% o cumprimento dessa meta. Exatamente. Nós cumprimos quase 10% além do que a meta determinava. E isso significa o quê, em termos práticos, para a população entender? É que nós estamos reduzindo o estoque de processos que existe no judiciário. E o que foi prioritário para se cumprir essa meta? É o esforço concentrado de todos os envolvidos nesse trabalho promovido pelo tribunal? É o comprometimento mesmo de dar celeridade a esse trabalho? Exatamente. É o esforço de todos os servidores, juízes e o comprometimento mesmo, esforço com comprometimento de todos. Agora, a senhora disse que algumas metas estabelecidas pelo CNJ não foram cumpridas no Espírito Santo, até por extrapolarem aí as atribuições do tribunal, né, no que diz respeito, por exemplo, à parte de informática? Não é propriamente extrapolar as atribuições do tribunal. Na verdade, nós não conseguimos cumprir algumas metas, embora nós tivéssemos tido um bom desempenho, mesmo nessas metas que nós não cumprimos,
por dificuldades de tecnologia. Nós temos um setor de tecnologia de informação pequeno, nós somos um tribunal pequeno, então muitas das metas que envolviam o sistema tecnológico, nós não conseguimos alcançar por essa razão. Agora, essas metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça não foram só para a Justiça do Trabalho, mas no âmbito do Judiciário, o Tribunal Regional do Trabalho, ele se destaca no cumprimento dessas atribuições propostas? Ele se destacou, tanto se destacou que nós recebemos esse certificado, que foi expedido pelo próprio CNJ, de ter se destacado dentro dos tribunais brasileiros. Esse certificado não foi só para a Justiça do Trabalho. Dentro dos tribunais brasileiros, o TRT da 17ª Região se destacou dentre os tribunais, né, do Brasil inteiro. Então, quer dizer que é motivo de muita comemoração. Nós estamos muito felizes, nós estamos muito felizes com isso. Doutora Cláudia, eu vou pedir licença à senhora para um rápido intervalo. O programa Opinião volta em instantes, não saia daí.